Sabe aquela famosa luz no fim do túnel de que todo mundo fala em experiências de quase morte? Ele nunca acreditou. Achava coisa de gente impressionável, suor frio escorrendo e pronto. Só que ironia do destino, adivinha onde ele está agora? Dentro do tal túnel. E o mais estranho, sem a menor ideia de como morreu. Fica comigo até o fim, porque essa luz tem um significado que você não está esperando. E é aí que a história vira de cabeça para baixo. A última imagem que ele guarda é simples e íntima. Sozinho no quarto, encarando a cidade lá embaixo, como quem observa o tabuleiro de um jogo que conhece de cor. O corpo foi ficando pesado, o sono puxando, e tudo escureceu. Foi envenenado? Assassinado? Ele força o raciocínio. Muita gente queria vê-lo morto. Afinal, ele era um rei. Mas por mais que tente explicar a própria morte, não há nada que possa fazer agora. Melhor largar o osso. E torcer para que não tenha couro de bebês com asas no final. Seja lá o que isso queira dizer. A luz cresce. Vozes surgem abafadas. Alguém, homem, mulher, anuncia emocionado. É um garotinho saudável. Espera, ele acabou de nascer? De repente tudo faz sentido. A tal luz do fim do túnel é a luz do nascimento, atravessando alguém que está dando à luz. Curioso, mas não é o ponto. Os pais o elogiam sem parar. Onde quer que ele esteja, entende cada palavra. Ótimo sinal. O sorriso da mulher que o segura é gentil, brilhante, desses que parecem ter sido inventados para a palavra maternal. E ele não consegue evitar. Pensa no quanto ela é encantadora. Aí olha para o homem ao lado. Maxilar forte, olhar feroz e afiado. Sério, severo? É o que parece. Até que o sujeito se inclina e todo orgulhoso pede ao recém-nascido. Chama papai. Pronto. Todo o discurso anterior cai por terra. A seriedade foi passear. Ele tenta situar o cenário. Paredes, objetos, nada fora do comum. Normal até demais. As semanas passam devagar. A mãe, Alice, é doce de bom coração, mas é quem segura as rédeas da família sem pestanejar. O pai, Reynolds, ou Ray para os íntimos, é confiável e carismático. Desde que a gente ignore as recaídas ocasionais de infantilidade, ele está genuinamente feliz por ter caído numa família amorosa. Só que a vida de bebê é uma prova que ele não desejaria nem aos inimigos. Nenhum controle dos membros. Quase zero comando sobre essa prisão de carne que agora é o corpo. Quando a mãe o troca, a vergonha é real. De rei a pacote frágil em alguns passos. Talvez só duas coisas sustentem a sanidade. Anos de fortalecimento mental como soberano, representante de um país inteiro, e a minúscula esperança de que tudo não passe de um sonho. Mesmo assim, a impressão é outra. Ele foi arremessado para o passado, um período arcaico. As pessoas andam armadas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Frascos com líquidos de aparência suspeita circulam em negociações, vendidos como medicamentos, aparentemente legalmente. Você deve estar cansado, Art, diz Alice, já com o instinto de mãe que lê a criança. Que tal voltarmos para casa? Aos poucos o sono vence. Algum tempo depois as coisas melhoram. Força chegando, sentidos mais atentos, leitura dos arredores ficando afiada a cada semana. Ele se sente confiante, já sabe o que esperar da rotina. Ray o ergue do berço. Como está, meu garotinho? E começa a jogá-lo pra cima. O que você está fazendo? Corta Alice, aflita. Dentro do corpinho, a mente do ex-rei faz o que pode para aguentar. Quem diria? Reduzido por um simples arremesso. Ray insiste. Meu pai fazia isso comigo. Ele está se divertindo. Só que ele está prestes a vomitar. E num descuido, o joelho do pequeno acerta a quina de um móvel. Choro imediato. Alice surge furiosa. Olha o que você fez! Ela respira fundo, o pega de volta e promete consertar ali mesmo. Com magia. Magia. Ver aquilo de perto desmonta qualquer convicção antiga. Ele, que no passado liderou exércitos e venceu duelos contra representantes de países do mundo todo, percebe que não entende nada desse novo lugar. E, apesar de tudo o que já conquistou, nunca se sentiu tão orgulhoso quanto agora. Finalmente consegue engatinhar. Pequena vitória? Para ele, um triunfo. Ray, pelo amor, não deixa ele bater a cabeça naquela quina, pede Alice, apontando o perigo. Os dois montam um plano doméstico para evitar que o explorador mirim transforme a casa numa pista de obstáculos. Ele, por sua vez, vai direto ao espelho. Se observa, os pais observam junto e todo mundo se derrete. Meses se passaram, e ele ainda estranha o próprio nome. Como ex-rei, Arts é fofo demais para mim, provoca em pensamento. Mas olhando bem, precisa admitir, é absolutamente adorável. Meninas, preparem os corações, brinca consigo mesmo. Depois, Alice o nina até dormir e sai do quarto. Mal a porta se fecha, ele desperta de novo. Hora da missão. Primeiro a tática. Jogar a mantinha para fora do berço e se jogar em cima dela para amortecer a queda. Perfeito. Com Alice achando que ele pegou no sono, calcula ter aproximadamente 1 hora antes da próxima checagem. Movimenta-se em silêncio. Destino traçado, engatinha até a biblioteca. Sucesso, pensa. Desde que descobriu o lugar, tem se esgueirado para cá todas as noites, em busca de respostas sobre esse mundo. Puxa um dos livros e encontra o ponto exato onde parou na noite anterior e retoma a leitura. Ali ele aprende que nasceu no continente de Dikat, composto por 3 grandes reinos. Enoar, o reino élfico nas profundezas da floresta d'Arve, um vasto reino subterrâneo, lar dos anões. E Sapien, o reino humano, de longe, a região mais populosa. Curioso, aqui, como no seu mundo anterior, vigora a monarquia. Mas o direito de governar não é conquistado do mesmo jeito de lá. E comparado ao que ele conhecia, este lugar é menos desenvolvido. Vira a página.
No seu mundo antigo, a força vital se chamava Ki, ou simplesmente Ka. Praticantes a usavam para fortalecer o corpo e as armas com treinamento rigoroso. Aqui a energia é outra, mana. E diferente do Ki, que existe apenas dentro da pessoa, a mana está por toda parte, como se o ar carregasse poder em suspensão. O dom de controlá-la, pelo que lê, é majoritariamente genético. Em geral, apenas uma a cada 100 crianças nasce com essa habilidade, e o uso é versátil. Mas duas formas são as mais comuns: fortalecimento e conjuração. Ele fecha o livro por um instante, sentindo o peso da descoberta. De um lado, um passado de rei, estrategista, duelista. Do outro, um presente. Então ele solta uma daquelas revelações de novela. Diz que a mãe dele é o que chamam de desviante, mas não é qualquer uma. Ela é uma emissora. Um tipo raríssimo de maga que consegue conjurar mana com propriedades de cura. Tipo um pronto-socorro ambulante com poder mágico. Aí ele comenta que, segundo o livro que estava lendo, o despertar de um mago normalmente acontece entre o início da puberdade e o fim da adolescência, quando os núcleos de mana finalmente dão as caras. E o núcleo de mana, segundo ele, é bem parecido com o centro de cada sua vida passada. Naquela época, as crianças aprendiam a meditar para sentir as partículas de energia espalhadas pelo corpo e reunir tudo num único ponto. Então ele pensa, bora tentar isso aqui também. Em questão de segundos, ele se concentra e consegue reunir um pouquinho de energia bem no centro do abdômen. Estava todo feliz achando que tinha dado certo. Até que a mãe chega, o pega no colo e pergunta se ele tá com dificuldade pra fazer cocô. Sim, ela achou que o filho estava em sofrimento intestinal enquanto ele tentava despertar sua energia interior. Ele fica indignado, tipo, sério, mãe? Eu tô prestes a me tornar o maior mago do mundo e você vem com papo de fralda? Mas logo ela sente um cheiro meio suspeito vindo da fralda dele e conclui que, bom, dificuldade ele não teve. Hora de trocar, diz ela. E ele pensa que, no meio da concentração, talvez realmente tenha deixado escapar alguma coisa. Pelo menos ele descobriu o motivo de não existir tecnologia avançada naquele mundo. A magia já fazia o serviço todo. Algum tempo depois, a mãe começa a escrever sobre o filho. Ela diz que já se passaram 2 anos e que, a cada dia, ela aprende algo novo sobre aquele pequeno ser que claramente não é um bebê comum. Ela descreve o Arthur como o bebê mais fofo do mundo. Cabelo castanho avermelhado, olhos azul celeste e um olhar tão inteligente que ela tem certeza de que, se não for uma mãe rigorosa, ele vai aprontar bonito no futuro. E convenhamos, ela também não confia muito no marido pra educar. Porque veja bem, ela lembra do dia em que flagrou o pai ensinando esgrima pro bebê. Sim, pro bebê. O menino mal conseguia engatinhar e o pai já tava com a espada na mão, achando que tava treinando o próximo herói lendário. Ela só ficou olhando, meio sem acreditar, e no final acabou rindo da situação. Ela também lembra das vezes que levou o pequeno Arthur pra rua. Descobriu que ele ama ir pra região dos comerciantes, no centro de Ashiger. Tanto que, em vez de fazer compras 1 ou 2 vezes por semana, passaram a ir lá a cada 2 dias. Ela jura que é por motivos educacionais, mas dá pra ver que o garoto tá sendo mimado. Ele fica encantado vendo pedras preciosas e truques de magia, como se estivesse num parque de diversões. E ela confessa que vive se perguntando como ele vai ser quando crescer. Com o rei, o pai, sendo um aventureiro, ela não tem dúvidas de que o menino vai querer seguir o mesmo caminho, mas ao mesmo tempo se preocupa. Afinal, aventureiro e dor de cabeça parecem andar juntos. Ela também comenta sobre o hábito dele de se esgueirar até a sala de estudos. Pensa até em mudar o berço pra lá, mas deixa pra resolver isso outro dia. Enquanto isso, o Arthur, o pequeno gênio, está na sacada olhando o pai treinar. Já se passaram 2 anos desde sua primeira jornada até a sala de estudos, e ele admite que tem aprendido muito. Ele observa o pai usando magia, concentrado, murmurando palavras por minutos, e de repente levitando umas pedrinhas. Arthur pensa, nossa, vai virar algo épico. Mas não. O pai só levita as pedras e nada de espetáculo. O garoto fica decepcionado, tipo, sério que ele demorou 3 minutos pra fazer isso? Eu levantava com menos esforço. A mãe chega, vê o estrago que o marido fez no jardim de novo, e já dá bronca. Enquanto o pai repara o caos, Arthur descobre que ele é um fortalecedor, alguém que usa magia pra potencializar o próprio corpo. Ele se pergunta o que será quando o seu núcleo de mana despertar. Logo depois, o pai volta a treinar, agora com golpes e artes marciais no ar. Arthur sorri, dá meia volta e vai encarar um verdadeiro desafio. A escada. Ele olha pra ela como se fosse o Monte Everest. Começa a tremer, fecha os olhos e desce degrau por degrau na maior cautela do mundo. A mãe, vendo aquilo, acha que ele tá com sono e o pega no colo. Ele tenta argumentar pra ir pra sala de estudos, mas ela insiste que é hora da soneca. Ele então ativa sua técnica secreta dos olhos pidões. A mãe até tenta resistir, mas quem consegue dizer não pra um olhar desses? Então ela cede. Tá bom, mas só um pouquinho. E pensa consigo mesma que não é uma mãe coruja. É só uma mãe que acredita que meninos precisam brincar. Enquanto ela sai pra ver o barulho do lado de fora, provavelmente o marido destruindo outra árvore, Arthur foca em sua maior conquista, formar seu núcleo de mana. Ele passou os últimos 2 anos movendo incontáveis fragmentos de energia dentro do corpo, concentrando tudo perto do plexo solar. Ele entende agora por que esse processo normalmente leva até a adolescência. É trabalhoso pra caramba, tanto pro corpo quanto pra mente. Mas ele sente que está quase lá. Falta só um fragmento. Então, do lado de fora, enquanto a mãe ainda estava lá fora tentando entender o que tinha acontecido, uma explosão ensurdecedora ecoa dentro da casa. Estilhaços voam por todos os lados, e sem pensar 2 vezes, Ray se joga na frente da esposa para protegê-la, como um verdadeiro cavaleiro.
só que sem armadura. A onda de energia o atinge em cheio, jogando ele pra trás, e o coitado fica todo estourado. Quando a poeira finalmente baixa, ele mesmo todo arrebentado pergunta se ela tá bem. Mas Alice só consegue pensar em uma coisa. O Arthur ainda tá lá dentro! Ray arregala os olhos, o coração acelera e ele dispara pra dentro da casa. Quando entra, ele para, completamente chocado, e cai de joelhos, mas com um sorrisão no rosto. A esposa, desesperada, grita do lado de fora perguntando o que aconteceu, e ele responde rindo meio incrédulo. Esse moleque só pode estar de brincadeira comigo. Ele nem completou 3 anos e já desenvolveu humana. E lá está o pequeno Arthur, flutuando no meio dos escombros como se fosse a reencarnação do Doutor Estranho em versão bebê. Ele desce lentamente até o chão, todo estiloso, como se tivesse ensaiado aquilo e pensa: caramba, eu me sinto ótimo. Então é essa a sensação de ter um núcleo de mana? Ele olha ao redor e até as árvores parecem mais verdes. Só depois percebe que tá vendo as árvores de dentro da casa, o que não é um bom sinal, já que, né? A casa agora tem buracos onde não devia. Observando toda aquela destruição, ele se pergunta o que diabos aconteceu. Será que eles foram atacados? Quem teria a audácia de destruir a casa de um rei? Mas no fim, tirando o pequeno detalhe de terem que reconstruir o lar, o tempo passou. 1 ano se foi e muita coisa mudou. A mãe agora o ensinava a ler e escrever. Sim, ele mal saiu das fraldas e já estava aprendendo gramática, enquanto o pai ajudava com exercícios físicos e treinamento básico de mana e fortalecimento corporal. Como o corpo dele ainda era pequeno para duelar, Ray pegava leve. Bom, o conceito de pegar leve para ele era fazer o filho de 4 anos fazer abdominais e flexões. E como presente de aniversário, ele ainda deu uma espada de madeira, porque nada diz feliz aniversário como uma arma. Certo dia, enquanto Arthur estava concentrado estudando, o pai aparece na porta e diz animado: Hora do treino, campeão! Pega sua espada! Lá fora, Ray o instrui com toda a seriedade do mundo. Lembre-se do que te ensinei. Sincronize o fluxo de mana com sua respiração. Seu núcleo é como um órgão. Trate-o bem. Arthur só pensa: será que outras crianças de 4 anos entendem esse tipo de coisa? Ou só eu que tirei o modo tutorial da vida? Mesmo assim, ele se posiciona, encara o pai e começa o duelo. O pequeno guerreiro avança e, para surpresa de todos, consegue cortar o bastão do pai ao meio com um único golpe. Ray fica paralisado, com a boca aberta, tipo: o quê? Arthur, com a maior cara de tranquilidade do mundo, pergunta se agora pode ir para a sala de estudos. O pai, ainda tentando processar o que aconteceu, só balança a cabeça e deixa. Mais tarde, enquanto medita, Arthur reflete sobre o sistema de poder daquele mundo. Ele descobre que a força de um mago é medida pela cor do núcleo de mana. No início, o núcleo é preto, cheio de impurezas e sangue misturado. Com o tempo, conforme vai se purificando, muda de cor em uma sequência que vai de preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e, por fim, branco. Cada cor, por sua vez, tem 3 tons: escuro, sólido e claro. Quanto mais claro, mais puro o mana e mais poderoso o mago. Ele tá lá, todo concentrado nessa filosofia mística quando ouve a voz da mãe: Arthur, vem jantar! Ele abre os olhos meio indignado, pensando: um bebê não pode ter 1 minuto de paz nesse lugar? Como é que eu vou dominar o mana desse jeito? Na mesa, o clima começa a esquentar. Ray comenta com a esposa que acha que já é hora de o Arthur ter um mentor de verdade. Alice quase engasga com a sopa. Mentor? Ele tem 4 anos. E você mesmo disse que ia ensinar ele. Ray, firme, responde: sim, mas eu não esperava que ele fosse um prodígio em manipulação de mana nessa idade. Eu tô limitando o potencial dele. Alice retruca, dizendo que não vai deixar o filho sair de casa para ir até uma cidade que fica a centenas de quilômetros de distância. Ray tenta acalmá-la, dizendo que o lugar, Shiros, não é uma cidade qualquer, e que ele tem um amigo de confiança lá que pode cuidar do garoto. Enquanto os dois discutem, Arthur tá só observando, pensando: será que alguém vai perguntar o que eu quero? Ou vão decidir minha vida inteira entre uma colherada e outra? Até que Ray se vira pra ele e pergunta: e então, Arthur? Quer ir pra uma cidade grande e aprender com um professor de verdade? O garoto arregala os olhos, surpreso. Eles estão deixando eu decidir? Pensa por um momento e pergunta: e se vocês forem comigo? Pra conhecer o professor e tudo mais? Os pais trocam olhares sem graça, tipo 2 adolescentes pegos colando na prova. Arthur começa a achar que disse algo errado. Falei algo muito complexo? Pergunta ele confuso. Mas os dois caem na risada. Alice diz que nem tinham pensado nisso, e Ray concorda. Então decidem que vão todos juntos. Alice comenta que vai se sentir muito melhor se estiver lá quando o filho for testado e conhecer os professores. Ray sorri e diz: parece que a família toda vai pra Shiros. Arthur, por sua vez, entra em mini pânico ao ver os pais preparando as malas para uma viagem de 3 semanas mais tarde, enquanto ele lê tranquilamente. A mãe aparece e toma o livro da mão dele. Hora de dormir, pequeno sábio. Amanhã sairemos bem cedo. Arthur faz cara de quem levou um golpe fatal. Tão rápido assim? Ela sorri e diz: eu entendo você. Também detesto fazer as coisas às pressas. Mas uns velhos amigos nossos, os chifres gêmeos, vão pra Shiros também. Eles vão nos levar junto. E seu pai... E assim, Alice apenas dá um beijinho na testa de Arthur, com aquele olhar de mãe que mistura orgulho e aviso silencioso, dizendo: é melhor eu não te pegar lendo de novo, mocinho. Pode levar alguns livros pra viagem, mas agora vai dormir. Arthur suspira e concorda, mesmo com aquela vontade de continuar lendo até cair no sono.
Ele comenta, todo empolgado, que os chifres gêmeos estão na região há um tempo e até ajudaram a reconstruir a casa deles. Ele lembra que o grupo é formado por 2 conjuradores e 3 fortalecedores, o que, segundo ele, deve ser mais do que o suficiente para proteger a família durante o trajeto. Com um brilho nos olhos, ele pensa que finalmente vai deixar aquela vila pacata e sem emoção para ver o mundo com os próprios olhos. Ele mal consegue dormir de tanta empolgação. Na manhã seguinte, o sol nem tinha nascido direito e eles já estavam prontos para partir. O ar ainda frio da manhã batia no rosto enquanto eles deixavam a casa para trás. Assim que chegam ao ponto de encontro, Ray, animadíssimo, corre para apresentar o filho ao grupo dos chifres gêmeos. Pessoal, esse aqui é meu filho, Arthur. Arthur, todo formalzinho, se apresenta do jeito mais educado possível. Prazer, eu sou Arthur Lewin. Agradeço por nos acompanharem até Shiros. Os aventureiros trocam olhares surpresos. Um deles, o Adam Crunch, ri e diz debochado: Tem certeza que esse moleque é seu, Ray? Ele fala melhor que muito adulto. Antes que Arthur possa responder, uma mulher se aproxima correndo e o agarra com força. Ai meu Deus, ele é tão fofo! Agradeça por ter puxado a beleza da mãe, viu? Aquela era Angela Rose, uma conjuradora de energia vibrante e um pouco intensa. Arthur tenta respirar, mas tá praticamente sendo esmagado por aquele abraço sufocante. Então, um cara gigante com músculos que pareciam ter músculos próprios chega dizendo: Angela, solta o menino, você vai matar ele asfixiado. Esse é Durden Walker, o fortalecido do grupo. Quando o coloca no chão, Arthur pensa: esse cara parece mais um urso falante do que um humano. Logo em seguida, ele nota uma garota de cabelo avermelhado e expressão tímida. Jasmine Flamesworth. Ela apenas acena com a cabeça e se afasta, meio envergonhada. Angela sorri e cochicha. Não se preocupe com ela, querido. Ela só precisa se acostumar com você. Por fim, aparece Helen Shard, que se apresenta educadamente e explica que é a segunda conjuradora do grupo. Com todos reunidos, Ray anuncia: Então manda ele não se preocupar, pois ela só precisa se acostumar com ele. A mulher sorri de leve, tentando quebrar o gelo, e se apresenta. Prazer, eu sou Alan Shards. O pai de Arthur cruza os braços, satisfeito, e fala com um tom firme. Agora que todos se apresentaram, é hora de se prepararem para partir. Logo em seguida, todos sobem na carroça. As rodas começam a girar, levantando poeira, e Arthur observa tudo com os olhos brilhando. A paisagem vai mudando aos poucos. Montanhas, florestas, vilas ao longe. E ele fica completamente maravilhado com cada detalhe do mundo lá fora. Durante a jornada, o grupo faz uma parada para caçar, e depois de algum tempo voltam com carne suficiente para o jantar. Na hora da refeição, Arthur parece meio cabisbaixo, o olhar distante. Alan percebe e pergunta com uma voz gentil: E aí, como você tá indo? Tá cansado? Ele responde com um pequeno sorriso cansado, dizendo que sim, mas completa com ironia. Com certeza. Só nessa vida. Ela ri e comenta: Seu pai passou a viagem inteira se gabando, hein? Me diz uma coisa. Você é mesmo esse mago gênio que despertou há 1 ano? Arthur dá uma risadinha de canto e começa a puxar conversa, contando algumas coisas pra ela de forma leve. Enquanto isso, Adam observa os dois conversando e comenta com Ray, o pai de Arthur. Preciso me exercitar um pouco antes de dormir. Ouvi dizer que você anda treinando seu filho desde cedo. Será que eu posso brincar um pouco com ele? Arthur, que ouve aquilo, já solta logo. Pode se exercitar sozinho, se quiser. Ray ri e responde: Tudo bem, mas toma cuidado, viu? A gente acabou de sair da fase de fortalecimento básico de mana pro treinamento de combate. Adam se aproxima de Arthur, empolgado, pega uma postura de combate e pergunta: Pronto, garotinho. Arthur segura firme a espadinha e dá um leve giro com um sorriso confiante. Adam debocha: E aí, sabe pelo menos fortalecer a sua arma, garoto gênio? Arthur apenas observa em silêncio, já imaginando a confusão que vem pela frente. Então, tentando escapar daquela enrascada, ele usa sua conexão telepática com o pai e pensa: Pai, o ruivo tá querendo o meu sangue, me tira dessa bagunça. Mas Ray apenas ri, torcendo pelo filho. Arthur suspira, se concentra e começa a circular mana por todos os seus membros. Ele lembra de cada lição da vida passada, cada técnica, cada movimento, e então, em um piscar de olhos, parte pra cima de Adam. Adam sorri achando que seria fácil defender, mas Arthur simplesmente some da frente dele. Num instante aparece atrás, pronto pra atacar. Só que por causa do corpo infantil, ele acaba escorregando e pensa: Droga, corpo de criança é complicado. Adam percebe a brecha e gira rapidamente, atacando o garoto com força. Arthur se esquiva com agilidade e, no impulso, acerta uma cabeçada bem nas costelas dele, fazendo Adam se desequilibrar. Antes de cair, Adam apoia a mão no chão e tenta chutar Arthur. Mas o garoto desvia de novo, ágil como um gato. Quando Adam vira pra frente, já encontra o pequeno Arthur preparando o bastão. Adam gira o seu de um lado pro outro e tenta um golpe lateral. Mas o garoto defende com sua espadinha firme. Nesse momento, Arthur lembra da terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação igual e oposta. E, usando isso, ele redireciona o impacto do golpe, lançando Adam pra trás com um impulso absurdo. Só que a força oposta também o joga longe. Arthur cai e se rala todo, mas dá um sorrisinho orgulhoso. Adam se levanta meio atordoado, e Eden, um dos adultos do grupo, chega já irritado, dando um tapa nele. Você tá maluco? Bateu forte demais! Adam responde: Foi sem querer. Que tipo de treinamento infernal esse moleque passou pra virar esse monstrinho? Ray fica sem graça e coça a cabeça. Eu
Não ensinei nada disso pra ele. A mãe de Arthur, preocupada, pergunta: "É isso que você anda estudando, filho?" Ele responde tranquilamente: "Aprendi observando o papai e lendo alguns livros." Adam ri, incrédulo, mas comenta: "Tudo bem, garotinho. Amanhã eu te ensino umas técnicas de movimento novas, então." Arthur, empolgado, começa a explicar o que ele mesmo usou. É só cruzar a perna de apoio sobre a outra e disparar mana enquanto deixa o corpo quase cair pra frente. O segredo tá no equilíbrio. Ele continua explicando animadamente, mas Jasmine já tá toda perdida tentando acompanhar. Arthur olha pra ela e fala: "Tá quase lá, eu acho." Adam, por outro lado, bate a cabeça na parede de tanta confusão. O tempo passa, os dias de viagem seguem, e Arthur comenta que até seu aniversário passou durante o percurso. Jasmine, então, lhe dá um presente simples, mas cheio de carinho, o que deixa o garoto emocionado. O treinamento com Adam, Helen e seu pai continua progredindo bem, mas o que mais o impressiona é Jasmine. Ela aprende as técnicas dele com uma facilidade absurda, especialmente algo que ele chamou de passo falso. E Arthur fica realmente surpreso com isso. Alguns dias depois, eles se preparam para seguir novamente. A mãe de Arthur o chama e ele sobe na carroça, e a estrada se estende diante deles. Tudo parece tranquilo, até que lagartos verdes começam a surgir dos arbustos. Adam ri e comenta com o garoto: "Seu pai costumava nos meter em encrencas assim. Aposto que ele não era o único problema, hein?" Ray finge não ouvir enquanto Adam tenta disfarçar um caso antigo. "Ah, aquilo foi só um pequeno roedor." Mas a diversão acaba rápido. Arthur percebe que a mãe está pálida e pergunta se ela está bem. Ela força um sorriso. "Só um pouco cansada, querido, vai ficar tudo bem." O garoto tenta relaxar e volta a ler, mas um calafrio percorre sua espinha. Quando olha pro lado, vê Jasmine o encarando com aquele olhar determinado, claramente querendo mais lições. Ele suspira e volta ao livro, mas de repente a carroça balança violentamente. "Que tá acontecendo?" ele pergunta. Um dos guardas grita: "Bandidos!" Imediatamente, Angela começa a recitar um feitiço protetor e se coloca na frente de Arthur. As flechas voam, mas a barreira mágica dela rebate todas com um som metálico impressionante. Ray e Jasmine pulam da carroça, se posicionando para o combate. Mesmo ferido por algumas flechas, Eden as arranca do corpo e pula pra fora também, pronto pra lutar. Arthur observa tudo e pensa: "Isso tá muito ruim. Estamos completamente cercados." Do outro lado, o líder dos bandidos bate o machado no chão e ri alto. "Olhem só o que temos aqui. Uma boa caçada hoje. Matem os homens, deixem as mulheres e as crianças vivas. Mercadoria danificada vale menos, entenderam?" E foi aí que Arthur sentiu o sangue ferver. Ele sabia. Então Arthur começa a pensar sobre o que aquele homem havia dito. Mercadorias danificadas valem menos. E aquilo o enche de ódio. Seu punho se fecha com força, os olhos ardem de raiva, e ele pega sua espadinha, determinado a partir para cima do líder dos bandidos, sem pensar duas vezes. Mas antes que pudesse dar um passo, sua mãe o segura firme pelo ombro, com a voz tremendo, mas firme. "Arthur, não se preocupe, eu tô aqui." O garoto respira fundo. O toque da mãe o acalma, e ele abaixa a espada, mesmo ainda tremendo de raiva. De repente, uma nova chuva de flechas corta o ar. O som é ensurdecedor. Day grita: "Todos juntos! Protejam-se!" E rapidamente ativa uma magia de terra que ergue uma muralha ao redor da carruagem. Mesmo assim, as flechas continuam zunindo no ar, ricocheteando nas pedras. Angela, por sua vez, começa a entoar um feitiço de proteção. Sua magia brilha como uma aura azulada que envolve a carroça, protegendo todos. Os bandidos, vendo que suas flechas são inúteis, começam a avançar colina abaixo, cada passo ecoando com a intenção de matar. Allen ergue seu arco e tenta acertá-los antes que se aproximem. Suas flechas cortam o ar com precisão, mas o líder dos bandidos, um homem imenso, com um machado de 2 lâminas, simplesmente as deflete com um giro brutal da arma, rachando o chão ao redor. É nesse momento que Ray, o pai de Arthur, avança. Ele salta direto para dentro da linha inimiga, onde as flechas continuam sendo disparadas, e começa a derrubar um por um com golpes rápidos e precisos. Cada movimento é puro instinto de sobrevivência e treinamento de guerra. Mas enquanto ele corta o caminho entre os inimigos, um bandido surge por trás dele, empunhando uma espada afiada. Arthur prende a respiração, mas antes mesmo que o golpe atinja, Ray gira o corpo e corta o agressor no meio. Rápido demais para qualquer um acompanhar. Perto da carroça, Jasmine luta ao lado de Adam, cada um cuidando de vários inimigos ao mesmo tempo. Os dois são uma verdadeira tempestade no campo. Adam corta um inimigo no ombro e desvia de outro golpe pesado, respondendo com uma pancada direta na cabeça do oponente. Jasmine se move como o vento, ágil, elegante e mortal. Ela se esquiva de lâminas, corta gargantas e mantém o equilíbrio mesmo com o chão coberto de sangue. Mas de repente, um homem com um chicote surge diante dela. Ele estala o aço no ar, aponta cortando o vento a centímetros de seu rosto. Ela desvia com reflexos rápidos, mas o companheiro ao lado dela não tem a mesma sorte. O chicote corta suas pernas em um único movimento. O bandido ri, com um olhar nojento. "Pare de resistir, mocinha. Eu vou te treinar tão bem que você vai implorar pra ficar comigo depois." Jasmine fica furiosa, os olhos ardendo de ódio. Ela esquiva dos golpes com cada vez mais agilidade, mas o alcance do chicote é grande demais. As pontas começam a acertá-la superficialmente, ferindo sua pele. Arthur observa tudo da carroça, o coração disparado. Ela tá em desvantagem. O alcance dele é muito maior. Ele pensa em ajudar, mas se pergunta se tem alguma chance com aquele corpo infantil contra um adulto fortalecido por mana. De repente, um impacto sacode a carroça. Arthur se vira.
Seu pai é arremessado contra o lado da carruagem, caindo de joelhos, sangrando. O garoto olha na direção do ataque e vê o líder dos bandidos, o mesmo que havia debochado minutos antes. Pai! Ele grita. Mãe, cura ele, rápido! Mas algo está errado. A mãe dele está tremendo. Lágrimas começam a cair dos olhos dela. Eu não posso curar ele. Arthur fica confuso, sem entender. Mas por quê? Por que você não tá curando o papai? Rei segura a mão da esposa e diz com um sorriso fraco. Tá tudo bem. Esses ferimentos não vão me matar, só... Não se preocupe, faça o seu melhor. Então ele olha para o filho com um olhar sério. Arthur, me escuta bem. Quando sua mãe usar o feitiço de cura, eles vão vir atrás dela. Eu posso segurar o líder, mas não se eu tiver que proteger vocês dois. Então, leve sua mãe pela trilha por onde a gente veio. E não pare, entendeu? Arthur balança a cabeça desesperado. Do que você tá falando? Eu não vou deixar você aqui. Eu posso lutar. O pai dá uma risada fraca, mesmo sangrando. Eu sei que pode, garoto. É por isso que tô confiando nela a você. Ele toca o ombro do filho e fala com firmeza. Proteja sua mãe. E o bebê que tá dentro dela. Arthur arregala os olhos. O bebê? De repente, tudo faz sentido. As reações estranhas da mãe, o cansaço, os olhares preocupados. Rei continua. Eu ia contar quando a gente chegasse em Shiros, mas as coisas saíram do controle. Arthur segura a mão do pai e promete com a voz embargada. Eu vou protegê-la. Eu prometo. Ray força um último sorriso. Então se prepare, filho. Eles têm 4 magos do lado deles. Nesse instante, o líder dos bandidos grita. Não deixem a curandeira escapar. Matem todos! Arthur segura a mãe pela mão e começa a correr. Pai, não morre, por favor! Adam aparece ao longe gritando. Arthur! Venham pra cá, rápido! Mas um dos bandidos bloqueia o caminho. Adam se coloca na frente e ruge. Vão! Eu seguro ele! E avança contra o inimigo. Um arqueiro puxa a corda do arco mirando direto em Arthur e sua mãe. Arthur sente aquela aura assassina e, por instinto, gira o corpo. No exato momento em que a flecha é lançada, ele rebate com sua pequena espada. O som do impacto ecoa. Clang! A flecha se parte no ar, mas a lâmina também. Sua espada quebra em 2 pedaços. O bandido surpreso grita. Como diabos esse moleque fez isso? Mas nem tem tempo de entender. Uma lâmina atravessa seu peito e ele cai. A mãe de Arthur grita. Corre, Arthur! Não para! Eles continuam correndo, mas o garoto sente algo estranho. Espera! O pai disse que eram 4 magos. Eu só vi 3. Então, uma voz grossa ecoa no meio do caos. Dami! Esqueça o plano! Não deixem ninguém sair vivo. Arthur se vira pra trás, confuso. Com quem ele tá falando? De repente, ele sente uma onda de mana vindo de cima. Ele olha, no topo do morro, o 4º mago aparece, conjurando uma magia de água massiva. O feitiço se forma rápido demais, uma esfera gigante de água rodopiando, prestes a ser lançada. Arthur pensa. Mesmo se eu usar mana, não vou conseguir desviar com a mãe. Ela é mais lenta. Num segundo de desespero, ele toma uma decisão. Ele olha pra mãe e mentalmente pede desculpas. Me desculpa, mãe. Ele a empurra com toda a força, jogando-a longe, fora da linha do ataque. O feitiço o atinge em cheio. A pressão da água o envolve completamente. Ele mal consegue respirar, mas ainda assim força o corpo a reagir. Se eu não conseguir escapar, pelo menos vou levar esse mago comigo. Arthur canaliza sua mana e lança uma de suas lâminas dentro da corrente de água. O fio de mana conecta-se ao inimigo. Ele sente a resistência, o peso, e começa a puxar o mago com todas as forças. O mago grita tentando se soltar, mas o fio o arrasta até a beira do penhasco. Por um instante ele consegue se segurar, mas o chão cede, e os dois caem. Day, desesperado, tenta conjurar uma mão de pedra para agarrar Arthur durante a queda, mas o garoto já sabe, é tarde demais. Enquanto despenca, ele pensa, pelo menos, eles vão ficar bem. Lágrimas se misturam com o vento cortando seu rosto. Eu sempre quis ser um irmão mais velho. E então, tudo fica escuro. Arthur abre os olhos. Ele está em outro lugar, um grande salão iluminado. E diante dele, um homem idoso, de cabelos grisalhos. Arthur abre os olhos lentamente e, de repente, se vê de volta em um imenso salão de pedra, adornado com bandeiras antigas e símbolos reais. Ele sente o peso familiar da coroa sobre sua cabeça. Ele havia despertado novamente como Ray Gray, o rei que governava aquele mundo cheio de caos e glória. Enquanto ainda tenta entender por que está ali outra vez, um homem já idoso se aproxima com um leve sorriso no rosto. Era Marlon, um dos membros do conselho. Ele parece surpreso ao ver o rei ali, afinal, a presença dele fora do trono era algo raro. Com um tom respeitoso, o homem diz que o conselho é quem realmente governa o país, cuidando da política e da economia. Ele continua, explicando que num mundo repleto de problemas como a diminuição da natalidade e os recursos limitados, as guerras haviam sido substituídas por duelos, e os exércitos por reis, os verdadeiros símbolos de poder. E Ray Gray era um desses reis, o mais forte de todos. Marlon sorri com admiração e diz: Majestade, tenho observado o seu trabalho, e como sempre, é admirável. Mas logo completa, com um tom mais sincero. Apesar de ser gratificante fazer parte do conselho, não posso negar que às vezes sinto inveja da fama e da glória que os reis recebem com suas vitórias. Ele então pergunta por que o rei havia feito aquela visita inesperada. Gray olha nos olhos dele, dá um leve suspiro e, sem dizer nada por um momento, retira do pescoço o cordão com uma medalha dourada. Com um semblante calmo, mas cheio de significado, ele diz apenas: Eu estou me aposentando. Marlon arregala os olhos, chocado. O quê? Majestade, isso é sério?
Gray balança a cabeça e responde: levei a vida inteira para me tornar o mais forte. Mas pra quê? Fama, glória, tudo isso é vazio. Eu era apenas um órfão, e quando finalmente alcancei o topo, percebi que todos que eu amava já tinham ido embora. Ele aperta o punho e completa com voz baixa: eu desistiria de tudo o que conquistei. Poder, riqueza, respeito, só por uma chance de voltar. De voltar a Ashbury e ver todos novamente. O salão fica em silêncio. Marlon, sem palavras, apenas observa o rei se afastar lentamente, deixando para trás a vida que construiu. Algum tempo depois, Ray Gray acorda de novo, mas dessa vez deitado no chão frio, com o corpo completamente dolorido. Ele se pergunta: onde eu estou? Como ainda estou vivo? Antes que conseguisse se mover, sente uma dor latejante no corpo. Ao virar o rosto para o lado, seus olhos se deparam com um mago completamente morto e retorcido. A cena é horrível. O cheiro de sangue e queimado faz ele engasgar e vomitar no chão. Depois de colocar tudo pra fora, exausto, ele acaba desmaiando novamente. Um tempo depois, ele desperta, sentindo uma folha cair sobre seu rosto. O sol entra fraco por entre as árvores e ele percebe algumas frutas caídas próximas. Comida. Também há um pequeno riacho. Ele se rasteja até lá, bebe água, come algumas frutas e agradece silenciosamente por ainda estar vivo. Após descansar, tenta se levantar, mas o corpo não responde. Ele respira fundo e começa a reunir mana dentro de si, fortalecendo o corpo até conseguir ficar de pé. Ainda trêmulo, observa o corpo do mago novamente e, sem dizer nada, pega a faca que estava fincada nele. Acho que vou precisar disso. Ele olha ao redor tentando entender onde está. Eu sobrevivi? Mas quanto tempo passou? Onde eu vim parar? Decide parar de se perguntar e apenas seguir em frente. Mas então, uma voz feminina ecoa suavemente. Você finalmente acordou? Arthur congela. O sangue gela em suas veias. Ele se esconde instintivamente atrás de uma árvore com o coração disparado. Quem tá aí? A voz volta a soar, calma e curiosa. Como está o seu corpo? Arthur pensa, aterrorizado. Se aquele cadáver levantar, eu juro que saio correndo daqui. Com muito medo, ele se aproxima do corpo lentamente, mas antes que pudesse fazer algo, a voz ri. Uma risada suave que ecoa pela floresta. Não se preocupe, garoto. Esse corpo aí não vai levantar, se é isso que te preocupa. Arthur respira aliviado, mas ainda desconfiado. Quem é você? Foi você quem me salvou? Diz ele levantando a faca à frente, pronto para atacar. Mas o único som que surge é o de um coelho correndo pelo mato. A voz responde novamente, agora mais divertida. Sim, para a segunda pergunta. E quanto à primeira, você vai descobrir assim que chegar à minha residência. Arthur franze o senho. Você fala como se tivesse certeza que eu vou até você. Eu tenho, responde a voz firme, porque sou a única capaz de te levar de volta para casa. Essas palavras atingem Arthur como um soco. Ele pensa em Ray e Alice, nos chifres gêmeos, e principalmente em seu irmãozinho. Será que estão vivos? Será que chegaram a Shiros com segurança? Ele engole seco e dessa vez fala com mais respeito. Posso então incomodar a senhor. Digo à senhora com instruções sobre como chegar até... Você? A voz ri alto. Você entende rápido, garoto. Mas é um pouco rude, não acha, chamar uma dama de senhor voz? Arthur fica sem graça. Foi mal. Tudo bem, ela diz com um tom divertido. Pelo menos o sentimento tá aí. Eu vou te ajudar. Like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.